Olá, meus queridos, vamos então agora falar sobre o potencial eletroquímico, né? Vocês já sabem o que é potencial químico, trabalhamos isso em Físico-Química 1, em Físico-Química 2, e agora para os processos eletroquímicos, como o principal é o deslocamento de carga, né? Carga que tem uma massa, né? Deslocamento de elétrons, digo, né? Que tem uma massa e que tem uma carga, né? Porém uma massa desprezível, né? E uma massa uma carga muito mais considerável, né? Então, para esse deslocamento, né? Para esse escape, temos um potencial chamado eletroquímico, né? Então, sejam ele mols de elétrons que correspondem a uma determinada carga Q, se deslocando por um determinado condutor. A essa tendência de escape dos elétrons associa-se um potencial eletroquímico μ-til. Então, aquela mesma imagem que a gente viu anteriormente, nós temos aqui o condutor, a carga elétrica Q, que corresponde ao N mols de elétrons, né? Se deslocando pelo condutor, saindo de um ponto com um potencial elétrico 1 para um ponto com potencial elétrico 2, no processo ATP constante, e nesse processo havendo então liberação de energia. Da relação entre dG, ATP e delta epsilon, né, nós temos isso aqui, né, aquela relação importantíssima que é a base da termodinâmica dos processos eletroquímicos, dG igual a delta epsilon dQ. Substituindo aqui o delta epsilon, que na verdade é a diferença entre potencial elétrico no ponto 1 e no ponto 1, nós temos que dG igual a E2 menos E1, epsilon 2 menos epsilon 1, dQ. Né? Mas para esse processo, que é um processo de transferência de massa, né? Porque o elétron tem massa de carga, né? Uma transferência de massa de carga, AT e P constante, né? Nós podemos associar, né? Nós podemos escrever a energia livre de Gibbs como uma função de T, de P e de N, né? Porém, AT e P constante. A variação dessa função se resume a uma variação relacionada ao número de mols, a massa que se desloca, né, com uma certa carga. Né? Então, dG, AT e P, que se resume ao somatório de μ e dNi, né, pode ser escrita, né, dG pode ser escrita como μ no ponto 1, dN no ponto 1, mais μ no ponto 2, dN no ponto 2, μ-til, né, galera? Potencial eletroquímico, deslocamento de massa e de carga, né? No ponto 1, né, a gente tem saída de massa, né? O elétron sai do ponto 1 ao 2, então menos dN, e no ponto 2 mais dN, sistema isolado, né, de forma que essa massa não some, ela só passa de um lugar a outro, então dN2 mais dN1 igual a 0, de modo que dN2 é igual a menos dN1 ou dN1 igual a menos dN2. Enfim, né, posso escrever como menos dN, saiu no ponto 1, chegou no ponto 2, né? E aí, reescrevendo isso aqui, né, pondo dN em evidência, posso ficar com μ-til 2 menos μ-til 1 dN, né? O potencial eletroquímico no ponto 2 menos o potencial eletroquímico no ponto 1, que multiplica dN, né? Sendo esse μ-til no ponto 1, ponto I, o potencial eletroquímico do elétron no ponto I. Combinando as equações 1 e 2, ó, equação 1, epsilon 2 menos epsilon 1 dQ, com a equação 2, dG igual a μ-til 2 menos μ-til 1 dN. Combinando as equações 1 e 2, né, na verdade, a equação 1, dG é igual a alguma coisa, na equação 2, dG é igual a outra coisa. Então, essa uma coisa é igual a outra coisa, né? Conforme está escrito aqui, ó, epsilon 2 menos epsilon 1 dQ igual a μ-til no ponto 2 menos μ-til no ponto 1 dN. Passando esse dN para cá, ó, né, eu fico com dQ sobre dN, né? E aí, continuando aqui com o termo após a igualdade, né, eu posso escrever que dQ sobre dN é menos F. Né? Por que isso? Né? Deixa eu escrever aqui e depois eu apago. F
Vamos inserir a equação para ficar direito. F é igual a Q sobre N. Na verdade, né? Então eu posso escrever que Q igual a Q igual a Fn, né? F vezes N. Besteira, não precisava disso. Q igual a N F vezes N. Deixa eu só destacar esse amarelo. Eu estou demonstrando porque que dq dn é menos f, né? Então, se f é igual a q sobre n, q é igual a f menos n. Aplicando aos elétrons, né, que tem carga negativa, uma vez que a constante de falha é definido como um número positivo, q igual a menos n, menos fn. E aí, né, dq dn é menos f, né? D de Q, D de N é menos F, conforme está escrito aqui. Tá. Rearranjando a equação acima, que é essa aqui, né? Passei o metil no ponto 1 para cá, então metil no ponto 1 é igual a metil no ponto 2, e aí eu passo para lá, né? Fica menos F, é 2, passa para cá, mais F é 2, e esse mais F é 1, passa para lá, menos F é 1, conforme está aqui, né, definindo a equação 3. Sendo μ no ponto 1 potencial químico do elétron no ponto 1, quando o potencial elétrico no ponto 1 é nulo, da equação 3, ou seja, substituindo ε1 igual a 0, né, com ε1 igual a 0, nós temos apenas um potencial químico associado, né? Então, μ no ponto 1 igual a metil no ponto 2 mais F ε2. Subtraindo a equação 4 da equação 3, né? Então, aí, μ, 4 dá 3, né? Então, eu vou fazer essa menos essa, né? Então, metil no ponto 1 menos μ1 igual metil no ponto 2 menos metil no ponto 2, que corta, mais F potencial elétrico no ponto 2 menos F potencial elétrico no ponto 1, corta, e sobra o menos F ε1, né, conforme está aqui. Né, reescrevendo para o potencial eletroquímico, metil no ponto 1 igual a metil, μ no ponto 1 menos F é 1. Né, ou seja, o potencial eletroquímico está sendo escrito como uma contribuição química, né, potencial químico, e uma parcela, né, relativa ao potencial elétrico, né, da fase onde a carga se encontra inicialmente. Né? Então, vejam aqui, potencial eletroquímico no ponto 1, potencial elétrico do ponto 1. Né? De maneira genérica, então, essa equação que eu vou destacar agora em verde pode ser reescrita dessa forma, né? Onde eu estou lembrando que esse menos é a carga do elétron, né? Que é menos 1. Então, eu posso substituir isso de maneira genérica por um mais Z, né? Onde esse Z é a carga. E aí, essa equação aqui particular do elétron, de forma genérica, fica assim, né? Potencial eletroquímico é uma contribuição, uma soma das contribuições do potencial químico com o potencial elétrico da fase. Admitindo que essas peças carregadas têm suas tendências de escape associadas unicamente ao potencial eletroquímico, ou seja, que seus potenciais químicos são nulos, né, desprezíveis, né, para os elétrons em metais, essa equação aqui, né, tem esse termo aqui zerado, né, admitindo que a contribuição é zero, né, que o potencial eletroquímico tem a ver apenas com a contribuição do potencial elétrico, admitindo isso. Para os elétrons, isso aqui vai a zero e a carga, que é menos 1, faz com que a equação se torne menos F epsilon, né?
Já para íons e metais, admitindo a mesma coisa, né, que o potencial químico é zero, nós temos o potencial eletroquímico apenas dado pela contribuição do potencial elétrico. E aí nós temos para as espécies, para os íons e metais, né, um potencial eletroquímico que é escrito como ZIF epsilon, né? Ou seja, a tendência de escape depende do potencial elétrico da fase, né? Isso para o elétron e isso para o íon, né? Eu olhei aqui, a gente consegue visualizar melhor o que na verdade eu estou querendo dizer, né? O que esse tal desse potencial eletroquímico representa. Então, olha aqui, né, nesse desenho, né? Imaginemos, fica aqui na tela. Pronto, acho que agora ficou todo mundo, né? Imaginemos que eu tenho um metal M imerso em água, né? Ao longo do tempo começa a acontecer oxidação, né? A carga se acumula na superfície, depois começa a acontecer redução até que o equilíbrio se estabelece. A polarização acontece, né? E aí nós temos que nesse processo, não, na verdade aqui eu estou pensando, né, num eletrodo conectado, né, a um segundo, onde eu posso ter, né, esse elétron migrando por um condutor, né? Então por isso uma tendência de escape, né? Potencial eletroquímico do elétron, né? Então eu tenho uma tendência de escape do elétron pelo condutor, que é função do potencial elétrico da fase. E se o elétron vai escapar, né, o íon vai ter que escapar também. Então tem uma tendência de escape do íon pelo material metálico, né, por meio do material metálico. Essas tendências de escape dependem do material metálico, né, dependem da fase. Né, as setas representam as tendências de escape dos elétrons e dos íons no metal M. Tais tendências de escape são relacionadas unicamente à grandeza denominada potencial eletroquímico, símbolo metil, né? E esse metil tem forma funcional, né? Tem uma expressão para definir esse potencial eletroquímico. Isso daqui é importante porque, gente, porque isso daqui é a base para a obtenção da equação de Nernst. Tá, então eu tinha que falar com vocês sobre o potencial eletroquímico, né? Então, o que é o potencial eletroquímico? A tendência de escape das partículas carregadas, né? A massa escapa e a carga escapa, digamos assim. Então, potencial eletroquímico, tá? Para os elétrons e para as espécies carregadas no metal, né? Esse potencial eletroquímico tem esse formato, né? Que só depende do potencial da fase, do potencial do metal, tá? Então, a gente tem tendência de escape do elétron, tendência de escape do íon, né? Tendência de escape do íon na solução, como a gente viu anteriormente. Então, isso daqui é a tendência de escape do íon no metal, né? É função do potencial do metal, potencial elétrico do metal, tá? Não é o potencial químico do íon em solução, tá ok? O potencial químico do íon em solução é o potencial químico. O potencial eletroquímico do íon no metal é o potencial eletroquímico, tá? Então, são coisas distintas, tá? Na superfície metálica, né, por dentro do metal, nós associamos essa tendência de escape ao potencial eletroquímico, que depende das características da fase do metal, do potencial elétrico do metal. Tá? E quando o íon escapa, né, consegue chegar na solução ele tem o seu potencial químico, tá ok? Então é isso, gente. Isso é importante para entender o desenvolvimento da equação de Nernst, que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Espero que tenha entendido. Tchau, tchau.